Papa Leão XIV nos recorda que o dinheiro, quando colocado no centro da vida, deixa de ser um simples instrumento e passa a se tornar uma corrente invisível que aprisiona a alma. Quantos filhos de Deus vivem escravos da preocupação com contas, dívidas, empréstimos e cobranças, carregando um peso que parece maior do que suas forças? O dinheiro, que deveria servir como meio para o sustento digno da família e para o bem da comunidade, acaba se transformando em tirano cruel, capaz de roubar a paz interior, destruir relacionamentos e enfraquecer a fé. O Santo Padre nos ensina que essa escravidão é silenciosa, mas profunda. Ela se infiltra no coração pouco a pouco, até que a pessoa já não consegue dormir em paz, já não consegue rezar com confiança, já não consegue enxergar além das suas preocupações materiais. O dinheiro se torna como uma corrente que limita os passos, que prende os pensamentos e que faz do medo o conselheiro diário. Papa Leão XIV me insiste: filhos, compreendam que o dinheiro não é em si um mal. Mas quando vosso coração passa a viver para ele, quando vossa mente só pensa nele, quando vossa esperança depende dele, então ele se torna a corrente que vos prende e vos afasta da verdadeira liberdade. Por isso, a primeira libertação é interior. Reconhecer que o dinheiro pode ser usado como ferramenta de bem, mas nunca como senhor da vida. O cristão não pode permitir que sua paz dependa do saldo da conta, nem que sua fé desmorone diante de uma dívida. A verdadeira liberdade começa quando a alma entende que o valor mais alto não está nas riquezas da terra, mas na confiança no Senhor que sustenta todas as coisas. Papa Leão XIV nos recorda que um dos maiores enganos do coração humano é acreditar que a segurança da vida está no que possuímos. O mundo repete sem cessar que a felicidade depende do dinheiro, que o futuro só é garantido se tivermos bens acumulados, que a paz só existe quando a conta bancária está cheia. Mas o Santo Padre ensina que essa é uma ilusão frágil, porque tudo o que é material pode se perder em um instante. Basta uma crise, uma doença, um acidente ou uma injustiça para que aquilo que parecia inabalável desapareça como areia entre os dedos. O Santo Padre nos lembra das palavras de Jesus: insensato, ainda esta noite tua alma será reclamada, e para quem ficará tudo o que acumulaste? Lesse 12:20. Aquele homem rico acreditava que sua abundância de bens lhe garantiria tranquilidade, mas esqueceu-se do essencial. Sua vida não estava em suas próprias mãos, mas nas mãos de Deus. Assim também acontece com todos que colocam sua confiança somente nos bens materiais. Vivem cercados de coisas, mas interiormente continuam vazios, inseguros e insatisfeitos. Papa Leão XIV adverte: filhos, a riqueza do mundo é sombra que passa. Quem confia nela constrói sua casa sobre a areia. A verdadeira segurança está apenas em Deus, que é rocha firme e nunca falha. Ele recorda que até os grandes impérios, sustentados por ouro e poder, desmoronaram com o tempo. Somente o reino de Deus permanece para sempre, e somente aquele que confia no Senhor possui uma riqueza que não se perde. Por isso, o Papa nos convida a abrir os olhos. Não é errado buscar o sustento, trabalhar com dignidade e desejar estabilidade para a família. O erro está em acreditar que isso basta, que isso é garantia absoluta de paz. A verdadeira segurança não está naquilo que temos, mas naquele a quem pertencemos. E pertencemos a Deus, que nunca abandona seus filhos. Papa Leão XIV nos recorda que Jesus não rejeitou os bens materiais, mas colocou-os no seu devido lugar. O Senhor, conhecendo a fragilidade do coração humano, nos alertou claramente: não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam, pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6, 19, 21.
O Santo Padre explica que essas palavras revelam uma grande verdade. O que consideramos tesouro governa a direção da nossa vida. Se nosso coração está preso ao dinheiro, viveremos como escravos dele, sempre com medo de perder, sempre insatisfeitos, sempre desejando mais. Mas se nosso coração está em Deus, tudo o que temos se torna meio de amor, instrumento de caridade e caminho de santificação. Papa Leão XIV insiste: filhos, compreendam que o maior tesouro não é aquilo que o mundo pode oferecer, mas aquilo que o céu promete. O ouro da terra enferruja, o ouro da graça permanece para sempre. A moeda deste mundo perde valor. A moeda da eternidade é o amor, e essa nunca se desvaloriza. Ele nos recorda também que muitos santos foram ricos em bens, mas usaram sua riqueza para servir, não para se vangloriar. Outros, mesmo na pobreza extrema, eram espiritualmente abundantes porque seu coração estava cheio da presença de Deus. A verdadeira medida do tesouro não está na quantidade, mas no destino. Se os bens são usados para acumular egoísmo, se tornam correntes. Se são usados para amar, se tornam pontes para o céu. Por isso Jesus nos ensinou a colocar nossos olhos não no que passa, mas no que permanece. Quem guarda tesouros no céu, através de obras de caridade, oração e confiança, encontra uma riqueza que nem o tempo, nem os homens, nem a morte podem roubar. Papa Leão XIV nos recorda que uma das maiores correntes que o dinheiro cria é o medo da falta. Quantos filhos de Deus vivem paralisados, não pelo que realmente precisam, mas pelo temor constante de perder o que já têm ou de nunca ter o suficiente. Esse medo da escassez se torna companheiro cruel. Ele rouba a paz, enfraquece a esperança e faz a alma acreditar que está sozinha diante de seus problemas. O Santo Padre ensina que a fé é a chave que rompe essa prisão. A fé não elimina automaticamente as dívidas, nem multiplica milagrosamente os bens a cada instante, mas liberta o coração da escravidão do medo. Quando a alma confia em Deus, aprende a descansar, mesmo quando a mesa parece vazia, mesmo quando as contas se acumulam, porque a fé sabe que o Pai conhece nossas necessidades antes mesmo que as apresentemos em oração. Ele nos recorda as palavras de Jesus: olhai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Mateus 6:26. Se Deus cuida dos pássaros e dos lírios, como poderia abandonar os seus filhos? Papa Leão XIV insiste: filhos, o medo é sombra que vos paralisa, mas a fé é luz que vos faz caminhar. Onde a fé cresce, o medo desaparece, e a confiança toma o lugar da ansiedade. O Santo Padre explica que, quando confiamos plenamente em Deus, Ele nos dá não apenas o sustento material, mas também a força interior para atravessar as dificuldades com dignidade e esperança. A fé abre os olhos para enxergar soluções que antes pareciam invisíveis, inspira coragem para enfrentar problemas com serenidade e fortalece o coração para não desistir diante das provações. Por isso, a fé não é um luxo espiritual, mas uma necessidade vital. Ela é a verdadeira independência diante das oscilações do dinheiro, porque nos dá a certeza de que, mesmo que o mundo falhe, o Pai nunca falhará. Papa Leão XIV nos recorda que a ansiedade financeira é como um peso invisível que oprime a mente e o coração. Muitos filhos de Deus passam noites em claro, revivendo contas que ainda não venceram, imaginando dívidas que talvez nunca cheguem e sofrendo por cenários que só existem no medo. O inimigo aproveita-se dessa inquietação para semear desespero, fazendo o cristão esquecer-se da presença constante de Deus. O Santo Padre ensina que a oração é o remédio divino contra essa ansiedade. Rezar não é repetir palavras de forma mecânica, mas abrir o coração diante do Pai e colocar nele tudo aquilo que nos fere, inclusive nossas dificuldades financeiras. Ele lembra a promessa da Escritura: não vos inquieteis com coisa alguma. Apresentai as vossas necessidades a Deus em oração e súplica,
com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Fel 4, 6, 7. Papa Leão XIV insiste que a oração tem um poder transformador. Talvez não mude imediatamente a realidade exterior, mas muda a alma que ora. Ela retira o peso da ansiedade, fortalece a confiança, traz serenidade e clareza para tomar decisões. O coração que se ajoelha diante de Deus levanta-se mais leve, mais firme e mais confiante de que não caminha sozinho. Ele aconselha: filhos, não guardem suas preocupações apenas para vocês. Coloquem-nas nas mãos de Deus em cada oração. O que vos parece impossível é pequeno diante daquele que criou o céu e a terra. A oração é a ponte entre vossa fragilidade e a onipotência de Deus. Assim, a oração se torna uma força real contra a ansiedade financeira. Não é fuga da realidade, mas encontro com aquele que sustenta toda a realidade. Quem aprende a orar diante das dívidas e das incertezas, descobre que o coração pode estar em paz mesmo antes que a solução visível chegue, porque já confia no agir silencioso, mas seguro, da providência divina. Papa Leão XIV nos recorda que o mundo ensina que, para prosperar, é preciso acumular e guardar cada vez mais, mas o Evangelho revela uma lógica completamente diferente. A verdadeira prosperidade nasce da generosidade. Aqueles que sabem partilhar, mesmo quando possuem pouco, atraem bênçãos invisíveis que multiplicam não apenas os bens materiais, mas principalmente a paz e a alegria do coração. O Santo Padre lembra as palavras de Jesus: dai, e vos será dado, uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante vos será colocada no colo. Lácio 6,38. A generosidade abre espaço para que Deus derrame sua graça, porque o coração que partilha prova que não confia apenas no dinheiro, mas na providência divina. O avarento prende-se ao que tem e nunca se sente satisfeito. O generoso abre a mão e descobre que nada lhe falta, porque sempre encontra a mão de Deus sustentando sua vida. Papa Leão XIV insiste: filhos, a generosidade não se mede pelo tamanho da oferta, mas pelo tamanho da fé. A moeda do pobre que partilha vale mais diante de Deus do que o ouro do rico que retém. Quando oferecemos ao próximo, oferecemos ao próprio Cristo, e ele jamais deixa sem recompensa aquele que dá com amor. O Santo Padre nos explica que a generosidade não se limita ao dinheiro, mas abrange tempo, atenção, carinho e serviço. Aquele que aprende a viver para o outro, em vez de viver apenas para si, descobre uma riqueza que não enferruja, a presença de Deus que se manifesta em cada gesto de amor. É por isso que, muitas vezes, quem mais dá é justamente quem mais experimenta milagres em sua vida. Assim, a generosidade se torna a chave que rompe o círculo vicioso da escassez. Quem acumula por medo se torna escravo do dinheiro. Quem partilha por fé se torna livre e abundante no Senhor. Papa Leão XIV nos convida a viver essa lógica divina. Ao dar, não perdemos. Ao doar, multiplicamos. Ao partilhar, nos tornamos verdadeiramente prósperos. Papa Leão XIV nos recorda que toda reflexão sobre dinheiro e fé deve culminar em um ponto essencial: a liberdade que só Cristo pode oferecer. O dinheiro, quando colocado como Senhor, aprisiona, mas quando submetido à fé, perde seu poder de dominar. A verdadeira liberdade não consiste em nunca ter dívidas ou em viver cercado de riquezas, mas em não permitir que o dinheiro seja dono da alma. O Santo Padre explica que Cristo nos libertou para que vivamos como filhos, e não como escravos. Isso significa que nossa dignidade não depende do que possuímos, mas de quem somos diante de Deus. Mesmo que um homem esteja endividado, ele continua amado pelo Pai. Mesmo que uma mulher não tenha riquezas, ela continua sendo herdeira do céu. O cristão que entende isso caminha com leveza, porque sabe que o essencial não pode ser comprado nem perdido: a salvação em Cristo Jesus.
Papa Leão XIV insiste: Filhos, lembrem-se de que a moeda mais preciosa já foi paga no Calvário. O sangue de Cristo vos comprou e vos libertou. Nenhuma dívida terrena pode apagar a liberdade eterna que recebestes. Essa verdade nos livra da escravidão do medo e nos dá coragem para enfrentar a vida sem desespero, confiando que nada poderá nos separar do amor de Deus. A verdadeira liberdade em Cristo é viver sabendo que o dinheiro pode ser útil, mas jamais absoluto. É trabalhar com responsabilidade sem cair na idolatria. É buscar sustento sem esquecer a eternidade. É usar os bens da terra sem perder de vista os tesouros do céu. O coração que descansa em Cristo encontra uma paz que nem a abundância pode aumentar, nem a escassez pode roubar. Assim, Papa Leão XIV nos ensina que o segredo espiritual não está em ter muito ou pouco, mas em viver livres, com o coração desatado das correntes do dinheiro e firmado na esperança eterna. Só essa liberdade nos torna verdadeiramente ricos, porque nos coloca no caminho da prosperidade que nunca acaba, a vida plena em Deus.